Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Missão dos Espíritas. Não escutai já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que, nos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça mister regeis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a justiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade e de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladas. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mas ditosos do que Tomé, credes sem fazer de questão, de ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare sempre. Nós vamos fazer aqui hoje um paralelo entre a leitura do Evangelho e um texto que é do Emmanuel e que está no livro Bênção de Paz. E nesse texto, o título dele é Na Seara Evangélica. Emmanuel faz aqui uma reflexão sobre uma frase de Paulo. E nessa frase de Paulo diz o seguinte: ele tirou uma frasezinha de Paulo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16. Paulo diz o seguinte aos Coríntios: ai de mim se não pregar o Evangelho. Aí eu aproveitei
e busquei lá no Evangelho, na Bíblia, essa passagem de Paulo. E é bom a gente pegar um pouquinho antes e um pouquinho depois. E peguei essa parte na Bíblia que está mais ou menos assim. Porque Paulo dizendo aos Coríntios: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar de meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então é muito interessante essa passagem de Paulo, que ele se coloca na obrigação de evangelizar as pessoas. Porque ele se colocou numa situação perante Jesus, na qual ele coloca que evangelizar em nome de Jesus, que ele fala assim: eu não posso falar nada de mim, mas eu falo de Jesus. E ai de mim se não fizer isso. Porque muitas vezes nós ainda, até hoje, não percebemos ainda o quanto é importante para nós, na data principalmente em que nós estamos vivendo, nesse período, em nós colocarmos às pessoas com quem nós convivemos, aos filhos, aos parentes, a mensagem do nosso Mestre Jesus. A gente ainda não se colocou nessa condição. Mas hoje nós vamos fazer um estudo, e nós vamos buscar aqui nesse estudo de hoje muita lógica. Porque a doutrina espírita, ela trabalha em cima de lógica. Se não tiver lógica naquilo que vocês estiverem lendo em qualquer livro espírita, desconfie. Porque Kardec nos ensinou a trabalhar em cima da verdade e em cima da lógica. Se for alguma coisa que não tiver lógica, tiver fantasiando demais, tenho medo. Kardec mostra para nós que a verdade, ela vale em todos os tempos, em qualquer lugar e com quem quer que seja. Ela é verdade em todos os tempos. Ela não é verdade hoje e amanhã ela é derrubada. Não, a verdade nunca é derrubada. Não é à toa que Jesus falava: em verdade eu vos digo. E até hoje ninguém conseguiu derrubar qualquer coisa das verdades que Jesus trouxe para nós. Porque a verdade, ela é verdade aqui, ela é verdade lá de fora, ela é verdade em São Paulo, ela é verdade em tudo quanto é lugar, no universo inteiro. Então veja bem, nós vamos trabalhar então sobre um raciocínio de lógica. Às vezes vocês vão pensar assim: mas isso é muito simples, né? Essa lógica. Mas vejamos bem, porque o Evangelho, todos os assuntos destinados a nós pelo Evangelho é importante para nós, todos eles. Mas em alguns momentos, alguns assuntos mexem mais conosco. Esse daqui mexeu muito comigo. E eu já cansei de ler isso daqui do Evangelho, já cansei de ler algo sobre, mas no atual momento mexeu muito comigo. Não sei se é por causa do que nós estamos vivendo aí hoje no mundo, mas mexeu muito comigo. Então veja bem, quando nós olhamos uma profissão, o médico, a gente sabe o que o médico faz, né? Ele cura, ele diminui a dor, né? Ele conserta, vamos dizer assim. Ele tem por missão, né, salvar vida, não é assim? O médico, missão salvar vida. É uma lógica. Se nós pegarmos então um médico cardiologista, nós sabemos que ele salva a vida e ele trabalha em quê? No coração da pessoa. Pega um pediatra, um médico que salva vidas, mas trabalha diretamente com uma criança. Se nós pegarmos um dentista, nós sabemos que o dentista trabalha, né, com a saúde bucal, na prevenção, no tratamento de doenças ou dos problemas, né, que vem ali da boca, dos dentes, dessas coisas assim. Então a gente sabe o que ele faz, qual é a missão dele, né, cuidar da saúde bucal na prevenção e, né,
naquilo que for preciso para que possa manter ali a saúde. Se nós pegarmos um engenheiro, nós sabemos que o engenheiro é aquele cara que desenha e constrói, faz projetos de construção de prédios, de pontes, de estradas, de uma infinidade de coisas. Então, por aí, a gente começa a perceber que cada um tem, nós sabemos pela profissão dele, nós sabemos o que ele faz e qual que é a missão dele e como que ele faz. Agora, se nós pegarmos então, e nós, além de termos as nossas profissões que nós temos, igual um médico é médico, mas é cardiologista. Outro é médico, mas é ortopedista. Se nós pegarmos então, nós todos aqui com as profissões que nós temos, e nós então nos declaramos que somos espíritas cristãos. O que nós fazemos como espíritas cristãos? Qual é a nossa missão? Porque a gente precisa de pensar nisso. Porque tudo lá de fora tem o que faz e tem a sua missão. Se nós nos declaramos que somos seguidores de Jesus, como Paulo falou, ai de mim, se eu não falar do Evangelho. Será que Paulo não estava chamando também a nossa atenção com relação à divulgação do Evangelho de Jesus como sendo para nós a nossa missão? Já que nós estamos nos declarando espíritas cristãos. Será que? Então, eu vou pegar aqui no Evangelho para nós. Logo depois da parte que o nosso irmão leu, tem uma pergunta, está no capítulo 20. Pergunta o seguinte: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviarão, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Ou seja, qual que é aquele que está cumprindo a sua missão? Então nós vamos ver aqui na resposta, a resposta dada pelo Erasto, o espírito guardião do médium. Ele dá então qual que deve ser a missão então nossa de espírita cristão. Ele coloca assim para nós: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Então, quer dizer, se o médico cardiologista mexe no coração, o espírita cristão, então, será reconhecido pela prática da caridade que ele faz. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei. Aí Paulo falou: ai de mim se eu não fizer e cumprir essa missão minha de falar do Evangelho para as pessoas. Ele esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer as suas vaidades e ambições. É uma mensagem desse espírito aqui chamado Erasto. Então, nessa mensagem aqui, nós acabamos de concretizar para nós agora qual que é a nossa missão ou o que deve fazer um espírita cristão. Por isso é que chamou a minha atenção. Ou será que eu ando falseando a lei de Deus na minha vida? Ou será que eu ainda ando disfarçando na minha vida? Porque, veja bem, vamos imaginar que um médico, um cardiologista, chega alguém lá e o médico fala assim: ah, mas eu não estudei muito bem essa matéria sobre artérias, sobre isso outro aqui, então não vou mexer nisso não. Ou às vezes o médico fala assim: olha, hoje eu estou meio cansado, eu não vou atender ninguém hoje não. Ou às vezes esse médico fala assim: olha, sabe o que acontece? É quando eu fiz a minha faculdade, eu não me dediquei muito, então eu não me acho preparado para exercer e tratar do coração de uma pessoa.
o que vai acontecer com esse médico? Ele vai deixar de ser médico. O que é que ele está fazendo com o estudo que foi dado para ele? Ele está falseando o estudo que foi dado a ele. E se nós espíritas, então, começarmos a arranjar essas desculpas para nós não praticarmos o ensinamento do nosso Mestre Jesus na nossa vida, até mesmo na divulgação do Evangelho, o que vai acontecer conosco? Porque se nós, ao irmos para uma tarefa espírita, para nós praticarmos alguma caridade, nós falamos, eu não tenho tempo, eu tenho trabalhado tanto. Ou nós talvez falamos o seguinte, olha, mas final de semana é o dia de eu descansar, eu preciso descansar porque eu já trabalhei a semana inteira. Ou então nós falamos o seguinte, olha, sabe o que é? É que eu sou muito novo na doutrina espírita, então eu não sei como fazer as coisas, eu sou muito pequeno. Eu sou muito imperfeito ainda para poder fazer alguma coisa em nome do Cristo. O que nós vamos estar fazendo quando nós estivermos negando a nossa oportunidade de colocar na prática o ensino do nosso Mestre Jesus? Nós estamos falseando a lei. E o que é que nós vamos nos tornar? Falsos espíritas, falsos cristãos. E aí, como Paulo disse aqui na mensagem, ele tinha medo de não praticar aquilo lá, você sabe por quê? Porque nós amanhã vamos reclamar da oportunidade que nós jogamos fora de termos nas nossas mãos o Evangelho, a doutrina do Cristo, o ensino do Cristo, e nós não termos feito nada. E se nós arrumarmos qualquer desculpa por nós não termos feito nada, aqui na carta, nas reflexões de Emmanuel, ele diz o seguinte, se nós estamos reclamando que somos pequenos, que nós não somos habilitados, que nós não temos esse talento, que nós não temos conhecimento e que nós somos muito fracos, Emmanuel pergunta aqui, quem de nós nasceu sabendo? Quem de nós nasceu sabendo? Ou se o médico, então, por preguiça, ou por desmotivação, ou por má vontade, esse médico começa a rejeitar o seu estudo dentro da medicina, automaticamente ele está fora do mercado. Automaticamente, se nós também não buscarmos os conhecimentos da doutrina para nós aprendermos e nos habilitarmos para as nossas pequenas missões e pequenas tarefas, o que vai acontecer conosco? Amanhã nós vamos arrepender. Arrepender de nós termos jogado fora a oportunidade de ter servido a menor coisa que for em nome de Deus. Quero aproveitar também e ler aqui. Vou aproveitar para ler mais uma mensagem que eu fiz questão de pegar do Chico. O Chico diz, muita gente deve conhecer essa mensagem. O Chico diz o seguinte: o que a gente não pode mesmo nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Antes de ler a última frase, eu vou falar o seguinte, acrescentar aqui, vou ter a ousadia de acrescentar uma frase numa mensagem do Chico. E se nós formos espíritas cristãos, mais ou menos, é o que nós não podemos nunca, é ser espíritas cristãos, mais ou menos. Ele completa, senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Imaginou alguém perguntar para nós, você é cristão? A gente falar, mais ou menos. Você é espírita? Mais ou menos. Quanto nós vamos estar jogando fora? Mas aí, eu ainda quero pegar mais uma frase que está aqui no Evangelho, no capítulo 8 do Evangelho, no item 18. Peguei uma frase aqui, que está lá nas instruções dos Espíritos, onde deixai vir a mim as criancinhas.
Essa frase diz o seguinte para nós: a ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Ou seja, não podemos mais brincar. É chegado o momento de nós tomarmos uma ação viril. Ou seja, o que é essa ação viril? É aquela ação de vontade, de decisão, de falar para nós: agora eu vou fazer isso e pronto. Agora eu vou ser cristão, eu vou seguir o Cristo e pronto. Chegado o momento. Não temos mais como disfarçar e arrumarmos um monte de desculpa. Igual está escrito aqui, ó. Não se trata mais de crer instintivamente. Por que ele fala que nós não podemos mais crer nas coisas instintivamente? Porque antigamente a gente acreditava em tudo, as pessoas enganavam, tapeavam a gente. Hoje não, hoje nós temos como estudar e temos como conhecer, analisar e saber no que é que eu acredito, no que não acredito. E aí é nesse momento em que nós chegamos a uma conclusão de que Jesus não erra. Não é uma crença mais porque me contaram, não é uma crença mais porque me falaram, não é uma crença mais porque eu ouvi. Não é essa crença mais. É uma crença hoje que nós sabemos o porquê das coisas. Porque a doutrina espírita hoje, nos seus livros básicos, vem nos ensinar todas essas coisas para nós sabermos no que nós vamos acreditar. Trazendo para nós a razão. Nós não vamos obedecer maquinalmente mais. Antigamente, as pessoas falavam para nós as coisas e nós saíamos obedecendo como se nós fôssemos, um bezerro sendo tocado numa estrada. Hoje não. Hoje nós podemos perguntar por quê. Nós podemos ler, nós podemos pesquisar. Mas aí, o que é muito importante para todos nós? Vocês sabem quantas vezes a Terra é menor do que o Sol? Mais ou menos aqui, 332.900 vezes. A Terra é 80 vezes maior do que a Lua. 80 vezes. A massa da Terra, o Sol, a massa do Sol é 1.300.000 vezes maior do que a massa da Terra. Caberia mais ou menos, uma média de 1.300.000 planetas Terras dentro do Sol. É muito pequeno, não é, o planeta Terra? É muito pequenininho. E se eu contar para vocês que o nosso Sol, que é desse tamanho, não é nada na galáxia, vocês acreditam nisso? Nada. Nada, 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 nada. Eu pergunto mais uma coisa para vocês. O que é essa luz aqui perto do Sol? O que é? Não, o que vale essa luz aqui perto do Sol? Nada. Não vale nada. Mas eu pergunto outra coisa para vocês. Sem ela aqui hoje, nós estaríamos aqui agora trabalhando? E olha o tamanhozinho dela perto do Sol. Se o planeta Terra, se no Sol cabe 1.300.000 planetas, quantas dessas lâmpadas cabem lá? E por que essa lâmpada desse tamanhozinho está fazendo esse trabalho tão grandioso aqui no nosso meio hoje? E por que nós nos achamos tão pequenos então? Por que nós nos achamos tão pequenos? Fala aí para vocês aí, lembra aí, um palestrante, o maior palestrante espírita do Brasil hoje, ou talvez do mundo. O Divaldo? Quantas vezes o Divaldo conhece mais do que eu de espiritismo? Talvez o tamanho do Sol para a Terra, não é? Com relação a mim, o Divaldo pode vir aqui hoje fazer com vocês, nem que seja simples, do jeito que eu estou fazendo um estudo. Se eu falasse que eu sou pequeno e não pudesse vir aqui, porque eu conheço muito pouco perante o Divaldo, eu estaria aqui hoje fazendo um trabalho?
Quantas vezes nós, então, nos achamos tão pequenos para fazer alguma coisa? Sendo que muitas vezes nós poderíamos ser o sol lá no lugar onde nós vivemos. Nós poderíamos ser essa luz lá no lugar onde nós vivemos. Para Deus não existe pequeno e não existe grande. Não tem isso para Deus. Existe aquele de boa vontade que quer fazer alguma coisa. Não existe. Para Deus, vamos imaginar, olha só, eu vou me colocar aqui nessa condição de estar fazendo meu trabalho aqui com a minha boa vontade, com a minha simplicidade, com a minha dificuldade às vezes de me expressar, de talvez traduzir o que está aqui. Mas vocês acham que Deus está preocupado? Está falando assim, não, é o Luiz Fernando que é branco, não sabe nada não, está lá falando. Você acha que Deus está pensando isso? Será que se o Divaldo estiver lá na Bahia agora, fazendo uma palestra, será que Deus vai falar, mas o Divaldo é porque o Divaldo é bom? Qual é a minha diferença entre mim hoje, aqui hoje fazendo essa palestra, e um Divaldo? Qual que é a diferença? Com relação a Deus. Talvez para vocês seria uma diferença brutal, porque ele conhece muito, né? Eu sou um grãozinho de areia, ele é um planeta Terra. Mas qual é a diferença para Deus hoje? Ou talvez para nós mesmos. Quando nós vamos, talvez, na nossa pequenez, servir, dar uma balinha para uma criança, um prato de sopa, e nós vamos pensar assim, nossa, eu sou tão pequeno, esse aqui eu vou dar um prato de sopa, o Chico fazia isso, fazia aquilo outro lá. Será que Deus está vendo diferença nisso? Então, por que será que nós ainda estamos nos escondendo, dificultando para nós mesmos a nossa vida, nos diminuindo ao ponto de acharmos que nós não podemos ser um pequeno sol? A Lua, ela é 80 vezes menor que a Terra. Se tirar a Lua, a Terra acaba. Olha só. A gente não sabe o que vai virar o mar, a gente não sabe o que vai virar as plantas, a gente não sabe o que vira. Se tirarmos o Sol, então, que não é nada, se tirarmos o nosso planeta do nosso sistema solar, dá problema. E o nosso planeta é um cisquinho, é um cisco. Então, por que é que nós também não nos tornamos esse Sol aonde é que nós estamos vivendo? Buscando sempre exemplificar, fazer a caridade, amar, se instruir, buscar, procurar, para poder ajudar aquelas pessoas que estão do nosso lado. Nós não vamos fazer uma palestra para 500 mil pessoas, mas nós podemos fazer para 1, 2 pessoas, porque é naquele lugar que Deus nos colocou e é lá que Ele espera que nós façamos e brilhamos em nós a nossa luz. Jesus falou isso para nós: brilhe a tua luz, para que através da tua luz os outros possam ver a grandeza de Deus. Ele não falou para nós assim, olha, quem não tem luz não faz nada não, fica quieto. Ele não falou isso, porque todos nós temos essa luz, somos filhos de Deus. A gente é que fica colocando as coisas como se isso é pequeno, isso é bom, isso aqui. Para Deus, o que vale é a nossa boa vontade e a nossa intenção de estar fazendo alguma coisa em nome dEle. Só isso. Não precisa fazer muita coisa não. É a menor coisa que nós pudermos fazer, a menor coisa que nós pudermos fazer em nome de Deus, nós não imaginamos o tamanho que tem. Porque se a viúva jogou uma moedinha lá no gasofilácio e Jesus falou, quem deu mais foi ela, por que é que nós estamos então achando que nós somos tão pequenos para fazer alguma coisa em nome de Deus? Aonde foi que nós arrumamos isso? Eu não posso. Eu sou tão pequeno, eu não tenho habilidade para isso. Eu não tenho esse talento. Quantas desculpas ainda nós vamos arrumar para nós, nos tornarmos aí mais ou menos cristãos? O quanto? E é chegado o momento de nós colocarmos agora, essa coisa, essa virilidade nossa,
de tomarmos a decisão. Não, é a partir de agora eu serei realmente um espírita cristão. E o que o espírita cristão faz? Pratica caridade, ajuda, mata a fome, todas essas coisas que nós lemos aqui no Evangelho. Então que possamos todos nós pensar nisso, ver a nossa responsabilidade, né? Porque imagina se nós chegarmos um dia, né, perante a providência divina e nós falarmos assim: eu não fiz nada porque eu era muito pequeno. E eles falarem assim para nós: mas esse pouquinho aqui dá para você fazer. Por que você não fez esse pouquinho? Pouquinho. Coisinha à toa. Por que você não fez? Mas é porque eu era tão... Mas isso aqui é tão pequeno para você fazer. E se você tivesse feito, tinha se tornado tão grande para você. Porque nós não imaginamos ainda o quanto Deus se alegra e traz para nós méritos quando nós colocamos a nossa mão, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos ou o nosso corpo na menor causa que for, em benefício do outro, em nome de Deus. Nós não sabemos o quanto Deus se alegra e o tanto que Ele nos dá em troca disso, nós não imaginamos. Nós não temos um pinguinho sequer de noção do quanto Deus nos derrama sobre nós o mérito. Aí quando a gente lê de novo a frase de Paulo: ai de mim se não pregar o evangelho, a gente fica pensando: esse cara é esperto. Esse cara foi esperto. Sabe por quê? Porque ele falou assim: o pouco que eu pregar aqui, eu vou receber muito de Deus. E se eu não pregar nada, o que eu terei pela frente? Se nós, então, não pregarmos esse evangelho de Jesus através das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas atitudes, aonde nós estivermos, não sermos o sol aonde Deus nos colocou, o menor sol que for, aonde Deus nos colocou, o que será que amanhã nós vamos estar reclamando? Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina e nos fortaleça sempre.